A paz do Senhor, juventude abençoada. É com muita alegria e satisfação e gratidão ao nosso Deus que estamos aqui mais um domingo, numa manhã de domingo, para estudar a nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta manhã nós vamos estudar a lição de número 7, profeta menor Miqueias, que tem como título Deus quer obediência de coração. Lição de número 7. Pegue sua revista, pegue sua Bíblia, se concentre aí no seu local, na sua casa, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, chame os amigos, vizinhos, parentes para estar assistindo com você esta aula. Comente este vídeo ao final, curta e aqueles que não se inscreveram possam se inscrever para que o nosso canal possa continuar crescendo e levando cada vez mais um material de qualidade para todas as pessoas ao longo do Brasil e do mundo, ok? Quero dar boas-vindas a todos vocês, né? Os nossos amados jovens da nossa ADME, aos nossos visitantes, amigos e parentes que estão nos acompanhando. É uma alegria muito grande podermos juntos estudar a palavra de Deus e nesta manhã estudar mais um profeta, mais um livro de um profeta menor, a saber, profeta Miqueias. Quero convidar você nesse momento a baixar a sua cabeça para que nós possamos buscar a direção do nosso Deus nessa manhã, para que o seu Espírito fale aos nossos corações. Pai eterno e Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez, Senhor Deus, para aprender acerca da Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, como o Senhor já tem falado a cada domingo. Que o Senhor possa operar as Tuas obras, ó Deus, ó Pai querido, no coração de cada um, ó Deus, que está assistindo essa aula, a começar por mim, Senhor Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, transformar-nos, ó Deus, nos mostrar, ó Deus, a Tua vontade, para que assim vivamos de acordo com o Teu querer. Pai, que nós possamos temer e tremer diante da Tua palavra. Aprender, ó Pai querido, com aquilo que o profeta Miqueias deixou registrado para nós, aplicando nos nossos dias e nas nossas vidas em especial. Sê conosco, ó Deus, tira toda e qualquer distração e que tudo, ó Deus, que venha acontecer agora nesta manhã, ao longo desta aula, possa glorificar o Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então vamos juntos, amados. Lição de número 7, Miqueias. Deus quer obediência de coração. Obediência é uma palavra que vai se repetir muito e é uma grande ênfase aqui no estudo desta lição deste domingo. O texto do dia está lá em Miqueias capítulo 6, versículo 8. E diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Grava essas 3 palavras: justiça, beneficência e humildade. É uma ênfase aqui do profeta Miqueias, exortando o povo: justiça, beneficência e humildade. Síntese. Miqueias nos confronta em relação ao tipo de cristianismo que estamos vivendo. O que Deus deseja realmente de nós é a obediência, a justiça e a humildade. Obediência, justiça e humildade. Abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus possa mostrar naquilo que você precisa mudar, melhorar, acerca desta ênfase, da ênfase desta lição. Praticar a justiça, a obediência e ser humilde, a humildade. Esta lição, meus amados, tem 3 objetivos principais. A saber, explicar o contexto histórico em volta da mensagem de Miqueias, que está ligado ao primeiro tópico, né, que vamos falar acerca do profeta Miqueias. O segundo objetivo, conscientizar sobre os perigos do formalismo religioso, está ligado ao tópico 2, denúncias e exortações. E o terceiro objetivo, definir as evidências de um cristianismo autêntico, que está ligado ao tópico 3, como tema, juízos e promessas. Ok? Vamos então para a leitura do nosso texto base, que está lá em Miqueias 6, do versículo 6 ao versículo 8. Miqueias 6, de 6 a 8. Diz assim: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano?
Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Então esse é o texto base para o estudo da nossa lição de hoje. Prosseguindo, vamos à introdução desta lição. E diz assim: o livro de Miqueias, queridos, tem sido considerado o evangelho da justiça social. Naquele tempo, os religiosos cumpriam eficazmente o ritual levítico, ou seja, religioso, conforme foi estabelecido por Deus na lei ali de Moisés. Porém, os ritos eram feitos de forma mecânica e sem vida, algo que entrou no automático, né? Eles estavam sendo fiéis em cumprir a lei, né, religiosamente, ou melhor, legalistamente, né? Enquanto a liturgia era bem cumprida, né, dentro dos padrões, a obediência e a justiça, a misericórdia e a humildade eram desprezadas pelo povo. Preste atenção, o povo estava sendo religioso, porém eles não estavam praticando a justiça, a beneficência, a misericórdia. Não estavam, enfim, no resumo da história, eles não estavam sendo obedientes. E vamos ver que, ao longo do estudo dessa lição, que nada disso adianta se não houver obediência de coração, que é o tema da lição de hoje. Deus quer obediência de coração. Os pobres, queridos, eram explorados. Os pobres sofriam aqui nesse contexto na época de Miqueias. Apesar de praticar as injustiças sociais, as pessoas elas se reuniam regularmente na igreja para cultuar e adorar a Deus, de forma mecânica e sem vida, de forma fria. Miqueias, então, foi um homem corajoso, que não teve receio, não teve medo de condenar tais pecados do povo, especialmente dos líderes religiosos. Proveniente da zona rural, né, era um homem simples e de uma família humilde, ele sentiu na pele as desgraças do povo pobre no interior onde ele vivia, sob a opressão dos mais fortes. Como um verdadeiro arauto, embaixador da verdade, ele expôs o erro e desafiou seus compatriotas, seus irmãos, a se arrependerem praticando uma religião honesta diante de Deus e justa diante dos homens. Miqueias foi um homem usado por Deus em seu tempo para pregar uma mensagem, uma religião honesta diante de Deus e justa diante dos homens. Então vamos juntos começar aqui a estudar tópico por tópico o que há de precioso, né? Assustador. Concordo com você e declaro para você que é uma mensagem desesperadora, né? Nós vamos ver aqui a condição que estava o povo e as exortações, os juízos de Deus que estava para vir sobre esta nação, estas nações, né? Israel e Judá. Mas nós vamos ver que com tudo isso, Deus ele ainda tinha uma mensagem de esperança para esse povo. Então vamos primeiro tópico, Miqueias, tópico 1. Subtópico, um camponês simples. O comentarista inicia aqui explicando que o nome Miqueias significa quem é semelhante a Jeová. Nós temos visto, queridos, no estudo desses profetas menores e, né, ao longo da Bíblia nós observamos que o nome tem muito a ver com o propósito de vida da pessoa. Né? Então, olha só, quem é semelhante a Jeová? Esse é o significado do nome de Miqueias, um profeta de Deus que Deus separou para exortar e avisar, alertar o seu povo acerca daquilo que Deus tinha para dizer a eles. Ele era nativo de uma região, né, de um local pequeno ali de Judá, chamado Moresete, né? Era uma comunidade bem pequena e bem simples ali nos limites de Judá.
e estava bem distante do centro, do grande centro que era Jerusalém, né? Jerusalém, como todos os centros, nós sabemos, é onde se tomam as principais decisões para a nação, né, de Israel ali. Então todos os centros têm essa característica, né, do ponto de vista político, econômico e no caso aqui também religioso. Jerusalém era esse centro, no caso aqui de Judá, né? Porém, Miqueias, ele é de uma região mais afastada, uma região rural, né? Mais simples. Essa cidade ela ficava a cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Ele era um homem simples que representava os camponeses. Então podemos dizer, inferir pelos registros bíblicos que Miqueias era provavelmente um agricultor. Até mesmo um pastor de ovelhas, né? Ou seja, era um homem que morava no interior, né? Morava no campo, vivia uma vida interiorana, uma vida simples. As suas ilustrações foram quase todas tiradas desta vida agrícola. Então, a mensagem de Miqueias, ela gira em torno do que está à sua volta, né? Da sua vida agrícola, da vida da roça, como nós dizemos hoje, né? Do interior, ali do seu contexto de interior, do cultivo, né? Da criação. Miqueias conseguiu, irmãos, mesmo estando no interior, ouvir o grito dos oprimidos. E foi para esse público em especial que ele devotou a sua vida na tentativa de defendê-los do sistema social exploratório que fincava suas raízes em Judá. Vamos ver que a injustiça social era a marca dessa geração. Era um povo que oprimia os pobres. As muitas alusões contidas no livro de Miqueias sobre o trabalho pastoril indica provavelmente que ele era um pastor de ovelha, como disse antes. Portanto, ele era um homem simples. Mas é interessante aqui que eu quero fechar esse subtópico com vocês, que o comentarista fala, é algo muito pertinente para nós meditarmos. A simplicidade não é sinônimo de pobreza, mas de pureza de coração. Olha só, presta atenção. Simplicidade não é sinônimo de pobreza, mas de pureza de coração. Há ricos, meus queridos, que são simples, e há pobres que são orgulhosos. Embora a tendência de uma pessoa rica ser mais orgulhoso do que uma pessoa pobre seja muito grande, que a tentação do poder, da riqueza, do dinheiro levá-la a isso, e a própria Bíblia diz, né, que é mais fácil passar um camelo no fio de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas não necessariamente todos os ricos são orgulhosos e todos os pobres são simples, né? Por quê? A simplicidade ela não tem a ver com o que temos no bolso, mas sim com o que temos no coração. Então uma pessoa simples, ela tem um coração puro, um coração sincero, um coração humilde. É certo que todos nós, por causa do pecado, temos um coração corrupto. É certo que todos nós, por causa do pecado, temos que cuidar para não ser enganado pelo nosso coração. Mas quando nós somos nascidos de novo, convertidos, esse coração regenerado, ele passa a ser um coração voltado para a obediência, para a humildade, para a simplicidade. Ele não é um coração soberbo, né? Embora por vezes é assaltado porque a carne está lutando contra o espírito, mas ele sempre vai se submeter ao final ao poder do Espírito Santo de Deus, à ação do Espírito Santo de Deus, a mensagem poderosa do Evangelho que o transformou. Então, é importante, queridos, que nós tenhamos um coração simples. Deus usa, jovens, pessoas simples. Ao longo da história, os seus apóstolos, a grande maioria deles eram homens simples, pescadores. Muitos deles, podemos dizer hoje, analfabetos, homens limitados na letra, mas que foram obedientes e foram extremamente usados por Deus. É certo que Deus usou também homens eloquentes como Paulo e outros doutores, como Lucas, né? Mas, via de regra, Deus usa pessoas simples, pessoas humildes, pessoas puras de coração, porque Deus rejeita um coração soberbo, mas Ele dá graça aos simples. Então seja simples em toda a sua maneira de viver. Não queira ostentação, não queira mostrar o que você é, o que você tem, até porque o que você é, geralmente, o que você acha que você é, o que as pessoas acham que você é, não é verdadeiramente o que você é. Você é, na verdade, aquilo que Deus diz que você é. E aquilo que você tem, muitas vezes,
As pessoas querem mostrar aquilo que têm, mas é soberba, porque tudo que nós temos vem de Deus. Então nós temos que dar toda a glória, todo o louvor a Deus por tudo que nós somos e por tudo que nós temos. Amém? Seja simples, seja humilde, né? Porque Deus quer usar pessoas simples e humildes, assim como Ele usou Miqueias e tantos outros ao longo da história, dos registros, relatos bíblicos e da igreja. Simplicidade de coração é o que Deus quer. E simplicidade não tem a ver com o que está no bolso, mas sim com o que está no coração. Que mensagem preciosa. Glória a Deus por isso. Grave isso, jovem. Simplicidade de coração é o que Deus quer. Humildade, obediência. Continuando, subtópico 2. O período em que o profeta Miqueias profetizou. Os relatos nos dizem que Miqueias profetizou durante o reinado de 3 reis, a saber, Jotão, Acás e Ezequias. Sendo que Jotão e Ezequias foram reis, digamos assim, bons, piedosos, né, que fizeram excelentes trabalhos. Ezequias, em especial, fez uma reforma muito importante, muito relevante. Porém, Acás foi um péssimo, um rei extremamente perverso. Então, se de um lado nós temos Ezequias e Jotão como um exemplo de bons reis, do outro lado nós temos um exemplo de um péssimo rei, Acás. Então, esse é o contexto em que Miqueias profetizou, né, ali no reino de Judá. É importante dizer que ele foi contemporâneo de Isaías, né? Considerando que o livro reflete uma condição de apostasia em Judá, em que a corrupção e a idolatria provocaram um baixo nível moral e religioso, não é errado supor que parte da mensagem tenha sido entregue no reinado do ímpio rei Acás. Porém, a forte ênfase na justiça pessoal também se encaixa nos dias de Ezequias, pois, de acordo com os estudiosos, as reformas nesse período tiveram implicações apenas na parte cerimonial e no culto, mas não trouxeram uma mudança, né, um impacto grande sobre a vida pessoal dos habitantes de Judá, né? É interessante dizer também, é uma informação importante, que Miqueias ele foi contemporâneo também de Oséias, ou seja, o que é ser contemporâneo? Tanto Miqueias quanto Isaías quanto Oséias profetizaram ali no reino de Judá, né? Eles profetizaram no mesmo período, né, em locais diferentes, mas ali no mesmo tempo. Outra informação importante, quando nós vemos aqui o período em que reinou Jotão e até Ezequias, então nós, fazendo uma conta simples do reinado desses reis, nós observamos que Miqueias profetizou ali no século VIII a.C., e ao longo de aproximadamente 50 anos, né? Foi um período relativamente longo ali de mensagens e profecias para esse povo, ok? E aqui, fechando esse tópico, ele vem falar acerca do avivamento, né? Nós estamos vivendo um tempo onde nós temos buscado o avivamento, e o avivamento ele sempre fez parte da história da igreja. Sempre fez parte do povo, na busca do povo de Deus, sempre teve a questão do avivamento, né? Só que o avivamento, meus queridos, ele tem que trazer mudança, transformação. O avivamento não é um culto empolgado, animado, louvores animados, aleluia, glória a Deus, simplesmente. O avivamento ele tem que trazer mudança. E era isso que esse povo estava precisando, de um avivamento, de uma transformação de vida. A W. Tozer vai dizer que, se nós não pretendemos nos transformar, mudar radicalmente de vida, nós não deveríamos orar pedindo avivamento. Porque o avivamento não é algo que nós produzimos, não é com a nossa força, não é com os nossos métodos, não é com a nossa capacidade. O avivamento ele é pedido lá do alto, e ele vem do alto. É uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Quando o povo, quebrantado, arrependido dos seus pecados, busca a Deus sem reservas. Assim nós estamos vivendo neste tempo, aqui em nossa igreja em especial, buscando por esse avivamento pessoal, coletivo. Não só coletivamente para a igreja, mas para a nossa nação, para o nosso povo. Nós estamos debaixo do juízo de Deus, essa pandemia, muitas vidas têm sido ceifadas. Deus está chacoalhando a sua igreja, Deus está chacoalhando o seu povo, Deus está chacoalhando esta nação, que se diz ter um número excessivo de protestantes, de cristãos protestantes, mas na prática tem vivido na prática do pecado, tem se desviado da palavra de Deus.
Então, nós somos despertados pela profecia de Miqueias, queridos, a não viver uma religiosidade. Porque não adianta termos cultos cheios, com uma liturgia animada, se nós não estivermos andando em retidão com o nosso Deus. Este povo estava enganado. Esse povo, nós vamos observar aqui que eles estavam seguindo corretamente os princípios de Deus, as leis de Deus, as liturgias, mas frios de coração. Por isso que é importante, queridos, darmos ouvido ao que os nossos pastores têm pregado. Se não formos cheios do Espírito Santo de Deus, de nada vai adiantar a nossa liturgia, de nada vai adiantar a nossa devoção, de nada vai adiantar os nossos cultos cheios, animados, com bons louvores e boas mensagens. Nós precisamos deste avivamento, deste fogo que arde os nossos corações e nos muda e nos transforma. Precisamos de um avivamento já, um avivamento urgentemente desse fogo, desse poder que vem do alto, vem nos incendiar, que possamos buscar este avivamento. Terceiro subtópico, estrutura e mensagem do livro de Miqueias. O comentarista inicia aqui dizendo que, embora Miqueias fosse do sul, meus queridos, Miqueias profetizou também para o povo do norte. E aqui eu quero voltar com vocês na história, lembrando que, depois do reinado de Salomão, o seu filho Roboão começou a reinar. Porém, por causa do pecado do povo, Deus dividiu o reino de Israel. E aí Roboão ficou com 2 tribos no reino do sul, Judá, tendo como capital Jerusalém, né? E Jeroboão, filho de Nebate, ele levou 10 tribos e ficou com o reino do norte, com a capital Samaria. Então, Miqueias, ele profetizou tanto para o reino do sul, Jerusalém, quanto para o reino do norte, Samaria. E aí nós vamos ver um pouco dessas mensagens ao longo desta lição, né? Na Bíblia, a utilização das capitais, muitas vezes ela representa as nações. Então, geralmente, quando a gente fala Jerusalém, automaticamente já você linka com Judá. Quando a gente fala Samaria, você linka com Israel, Reino do Norte. E aí ele dá outros exemplos aqui. Por exemplo, quando se fala em Damasco, a gente lembra da Síria. Quando se fala em Nínive, a gente lembra da Assíria. Quando se fala de Jerusalém, Judá, Samaria, Israel, né? As residências reais, elas ficavam situadas nessas capitais e eram de onde saíam todas as decisões, né? O governo era realizado a partir dessas capitais, era centralizado ali, como não é diferente no nosso tempo de hoje. Nas regiões centralizadas está o poder, né? As decisões econômicas e políticas das nossas nações. Porém, grande parte de sua mensagem foi entregue a Judá, né? Ele profetizou ao norte também, mas especialmente ao povo do sul, onde ele morava. O livro ele é formado por uma coleção de profecias concisas, e ele pode ser dividido em 3 seções. A primeira seção, Miqueias conclama toda a terra para atentar ao juízo divino que virá por causa do pecado do povo da aliança, né? Quais são esses pecados? Idolatria, impiedade, ganância, cobiça de homens poderosos. E o fato de ouvir falsos profetas da prosperidade. Não é diferente do nosso tempo de hoje. A segunda seção deste livro, né, Miqueias ele vai falar acerca da justiça que está sendo pervertida. Né? As pessoas estão amando o mal, estão chamando o mal de bem e o bem de mal. A verdade se tornou em mentira, a mentira se tornou em verdade. Está sendo invertido os valores, né? E Deus vai condenar isso. Nessa parte, nessa segunda seção do livro, né, esses homens eles odeiam o mal, ou melhor, odeiam o bem e amam o mal. E na terceira seção do livro vai ser tratado acerca da acusação que Deus faz contra o povo da aliança, contra o povo escolhido de Israel, ao qual ele tem benignamente livrado, né, como ele tinha livrado este povo do Egito e cuidou por todo o deserto. É uma acusação contra o seu povo escolhido, porque eles estavam negligenciando os preceitos, a palavra de Deus. Eles praticavam até as leis, mas eles estavam com o coração extremamente soberbo e contaminado
pelo pecado. Então, a estrutura da mensagem do livro de Oséias vai ser gravado, vai ser dado a ênfase. A gente vai ouvir muito, né, a palavra ouvir. E essa palavra ouvir, ela traz uma urgência na mensagem, mas traz também um chamado à obediência, um chamado a ouvir de fato o que Deus está falando e colocar em prática. Não é simplesmente entrar por aqui e sair por aqui. Porque muitas vezes a gente está ouvindo, mas não está, ou melhor, a gente está escutando, mas não está ouvindo, né? Muitas vezes a gente entra por aqui e sai por aqui. A exortação, o ensino, que parte, né, da nossa liderança. Então, Miqueias está conclamando o povo a ouvir de fato, porque era algo urgente. Havia um juízo que estava se aproximando e ele está alertando o seu povo. Ele está alertando. A justiça nacional de Judá tinha entrado em colapso, meus queridos. Não havia mais justiça. Havia sim as figuras ali nos seus postos, bonitinho, organizado, porém na prática não existia justiça. Nós vamos ver que esse povo estava sendo... os pobres estavam sendo oprimidos. A justiça não estava sendo praticada conforme preconiza a lei de Deus. E Deus estava com um juízo para vir sobre este povo, sobre esta nação. Portanto, esta mensagem de Miqueias deveria ser ouvida por este povo. Era algo urgente. Da mesma forma, queridos, nós devemos estar atentos ao que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa mensagem é um alerta para nós, ela é urgente, é uma mensagem que deve nos levar a temer, a refletir e a observar a nossa vida, a fazer uma avaliação, uma autoavaliação, uma análise de como nós estamos vivendo, se nós estamos praticando a justiça, a humildade e a beneficência, se nós estamos sendo puros, simples, obedientes de coração, que é o tema dessa lição. E é isso que Deus quer. Prosseguindo então para o segundo tópico, denúncias e exortações. Então, fechamos o primeiro ponto, né? Que atingindo o objetivo, né? Onde nós explicamos o contexto histórico em volta da mensagem de Miqueias. Um homem simples, morava no campo, chamado por Deus, tinha o significado do seu nome, quem é semelhante a Jeová, contemporâneo de Isaías e de Oséias, profetizou no reinado dos reis Jotão, Acás e Ezequias e combateu ferrenhamente a injustiça. Conclamou o povo a se arrepender, porque Deus estava com o juízo a caminho, caso o povo não se arrependesse. Amém? Então vamos agora para o tópico 2, denúncias e exortações. Primeiro subtópico, corrupção e materialismo. Os israelitas, meus irmãos, estavam envenenados pela ambição, pelo luxo e pelo materialismo. Olha só, hein? O povo de Deus estava contaminado. Eles estavam desprezando os valores morais. Eles estavam desejando todas as benesses que esta vida pode dar. Uma vida de luxo. Os ricos estavam esbanjando riqueza, né? Estavam cada vez mais desejando bens. E para isso, eles precisavam de oprimir os mais pobres. Era um povo materialista, meus irmãos. O que é o materialismo? Materialismo é eu desejar o tempo todo obter coisas. Eu quero isso, eu preciso daquilo. Eu tenho que comprar este carro, eu tenho que trocar meu celular porque esse aqui já está ultrapassado. Jovens, Deus está nos alertando, porque as coisas desta vida são passageiras. Se nós não tomarmos cuidado, nós somos engodados e levados pelo engano do nosso coração, a achar que nós precisamos ter mais, porque o nosso coração quer mais, eu preciso, eu quero, não é suficiente. E uma coisa é fato, assim como este povo estava sendo enganado pelo coração deles, estavam ambicionando, desejando ter mais e mais e mais e mais. É uma verdade muito clara, meus queridos, nada pode suprir as nossas necessidades a não ser Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não te satisfaz, meu querido jovem, minha jovem, nada, absolutamente nada nesta vida vai te satisfazer. Só Cristo nos satisfaz
Você pode ter o carro do ano, o emprego mais sonhado e desejado, o título de faculdade mais sonhado e desejado, pode ser um homem mais rico e poderoso. Isso não vai te trazer satisfação. As pessoas estão se frustrando porque colocam as suas expectativas no que as pessoas vão falar e dizer a respeito delas, colocam as suas expectativas no que elas estão conquistando ou deixando de conquistar. E estão esquecendo que somente um pode satisfazer o vazio do nosso coração. Alguém já disse que o vazio do nosso coração é do tamanho de Deus. Portanto, somente Deus pode preencher o vazio. E aí, se nós ficarmos correndo atrás do sucesso, da conquista, isso não quer dizer, jovem, não estamos fazendo apologia de que não devemos estudar, não devemos trabalhar, não devemos conquistar as coisas. Faça tudo isso para a glória de Deus. Seja rico, se for a vontade de Deus, para a glória dele. Conquiste um bom cargo na empresa, para a glória de Deus, para ser um influenciador, para usar os recursos que Deus colocar em sua mão, para fazer missões, para ajudar os pobres, para ajudar o reino de Deus. E nisso muitos são testados e reprovados. Deus tem dado bênçãos e as pessoas têm retido essas bênçãos para si. Não têm distribuído, não têm colocado em prol do reino de Deus, estão vivendo olhando para o próprio umbigo. Isso estava acontecendo com este povo. Se você conquistar, se você crescer, e Deus quer isso para você, mas que seja para a glória dele. Reverta, recebeu, faz aqui, para cima, bateu, subiu. Quando você tem esta visão, esse entendimento, no mais, Deus vai operar as tuas obras, porque ele vai reverter isso em bênção para sua comunidade, para a sua igreja. E aí você vai ter um coração obediente, simples, sincero, viver uma vida modesta, não uma vida de esbanjar, que está esbanjando, não uma vida de ambição, querendo mais e mais e mais. Esse era um pecado deste povo, dos ricos em especial. E aí Miqueias está exortando este povo aqui a se arrepender. Jerusalém, meus queridos, e Samaria, a riqueza de Jerusalém e Samaria provocou um êxodo rural. As pessoas pobres estavam indo para a cidade para buscar o que comer, para buscar uma sobrevivência. Só que ao chegar lá, eles eram mais explorados ainda. Havia uma lei que dizia que quando um pobre, para poder pagar sua dívida, ele vendesse a sua propriedade, no 50º ano, após 7 anos sabáticos, 7 vezes 7, 49, no 50º ano, 50 anos depois, ele tinha direito de tomar de volta, de receber novamente essa herdade. Mas isso não estava acontecendo, essa lei estava sendo quebrada. Os pobres estavam sendo cada vez mais oprimidos. Eles chamavam esse 50º ano da restituição, do ano do jubileu, onde eles tinham direito a ter de volta a propriedade que eles tinham vendido ou passado por causa da dívida que possuíam. E aí, Miqueias denuncia, isso tudo era mancomunado, era combinado entre juízes, sacerdotes e profetas. Pasmem vocês, era a liderança do povo de Deus. E não é o que nós temos visto hoje na igreja brasileira. Quantos líderes estão mancomunados, ou seja, em acordo com homens ímpios, roubando, sendo corruptos, destruindo a nação, destruindo o povo. Essa injustiça ela era promovida por pessoas do alto escalão. E Miqueias vem denunciar este povo, vem denunciar essa corrupção que estava acontecendo. Suborno era algo comum. Eu não estou falando do Brasil, irmãos, eu estou falando de Judá. Parece que eu estou falando da história do Brasil, Pois é. Mas para você ver como a mensagem de Deus é atual, como a profecia de Miqueias, de 700 a.C., é atual para os nossos dias de hoje, porque o mesmo coração aqui é o coração de hoje do povo corrupto, que não se volta para Deus, que suborna. Isso estava acontecendo no meio do povo de Deus, na liderança religiosa da igreja. A ambição e o materialismo podem nos conduzir à apostasia. A apostasia é um pecado que a gente abandona a fé e não tem volta. Então precisamos ter cuidado. Cuidado com o que você está desejando, com cuidado, coloque diante de Deus. Isso é justo, isso é para a glória de Deus, isso vai honrar e glorificar a Deus. Sim, amém, continua.
piedosamente, mas se não, sai disso, não deseje, não queira isso. Analise o seu coração ao querer fazer a faculdade tal. Analise o seu coração ao desejar ter um carro do ano ou a casa. Você pode ter coisa boa, confortável, pode, mas desde que isso não contamine e não tome o trono no seu coração, porque senão vira idolatria. E aí, assim como esses religiosos, você vai ser tentado a cometer as mais perversas atrocidades opressivas contra os seus irmãos. Vigiemos o nosso coração, meus amados, para a gente não cair nessa armadilha. Lembro vocês aqui da parábola do jovem. O jovem rico chegou diante de Jesus querendo saber o que ele precisava fazer para entrar no reino dos céus. E aí quando Jesus pergunta se ele estava praticando a lei, guardando os mandamentos, não, eu sei tudo, guardo tudinho isso aí. Ele estava igual esse povo aqui, ó. Ele sabia tudo, guardava, era dizimista, ia nos cultos, guardava todas as leis, não errava em nada, nenhum ponto. Só que ele foi reprovado num ponto. Quando Jesus testou o coração dele, não é que Jesus queria que ele desse tudo, não, mas ele reprovou no teste. Então faz o seguinte, filho, ele fala, não, Senhor, tudo isso eu faço, o que me falta? Vende tudo que você tem, distribui para os pobres e vem me seguir. Quando Jesus testou o coração dele, ele provou que ele não amava a Deus, que ele amava o que ele tinha. Ele amava os bens, as bênçãos que Deus deu para ele, mas não o Deus das bênçãos. E muitos estão sendo reprovados em nosso tempo, nesta questão. Quando toca no bolso, quando toca no que Deus deu, não, isso é meu, não. Aí não, né, Senhor? É demais, né? Não, já estou fazendo muito, né? Eu estou todos os cultos, sou dizimista, mas aí, né? Entregar isso aí, não, isso aqui é meu, né? O Senhor me deu, né? Não, esse carro é pro meu bem, não vou, né, ficar carregando um monte de gente no meu carro. Então, precisamos tomar cuidado para não sermos reprovados nisso, porque o nosso coração é enganoso. Esse jovem foi reprovado porque quando Jesus pediu a ele tudo que ele tinha, ele mostrou que ele não amava a Deus, ele amava todo o bem que Deus deu para ele. Ele era materialista, ele era avarento. Subtópico 2, injustiça social. Os homens, irmãos, estavam planejando o mal contra o próximo. Olha só, irmãos, planejando o mal contra o outro irmão. Tamanho era a ambição, a maldade, eles estavam explorando os pobres, oprimindo, o que acontece hoje também. Nós vemos governantes oprimindo o povo, roubando descaradamente, até num tempo de pandemia, né? Usando a desculpa de que tem que comprar material e vacina e isso e aquilo, e aparelho respiratório, e os camaradas roubando o povo, oprimindo os pobres. Quem está pagando a conta são os pobres. E esse povo estava oprimindo os pobres, né? Mas Miqueias vem alertar que esses exploradores iam sofrer o juízo de Deus estava para vir sobre eles. Em vez de andarem com a cabeça erguida, seriam levados para o cativeiro com o pescoço amarrado. Miqueias já estava apontando, vai vir uma nação aí, Babilônia, Deus vai usar essa nação para poder castigar vocês por esses pecados. No norte seria a Síria, e no sul seria a Babilônia. Para esses injustos, para esses exploradores, opressores, a mesma violência que eles praticaram voltaria para eles, ou seja, o que nós semeamos, nós colhemos. Miqueias está alertando, ouve, gente, ouve, o juiz de Deus vai vir. O que vocês estão fazendo com o próximo, Deus vai fazer com vocês. Eles iriam perder tudo que conquistaram, a guerra, ia ser tudo destruído. Essa nação ia ser completamente destruída. Os magistrados e civis e príncipes, eles eram responsáveis pela prerrogativa de manusear o direito, e eles encontravam prazer na exploração. Olha que coisa terrível. Olha a que ponto chega, jovens, o coração humano, homens que conheciam a Deus, que se diziam amantes da palavra de Deus, estavam pervertendo a justiça, recebendo suborno e dando peitas, como diz a palavra. A cidade de Jerusalém, ela estava sendo edificada com os tijolos da violência e o cimento da injustiça. Olha que coisa triste. Olha quão perigoso é
vivermos uma religiosidade que nos leva a praticar, a construir o que nós conquistamos com os tijolos da violência. Estamos violentando o outro quando nós estamos oprimindo, queridos. Estamos fazendo mal. Quando os corruptos estão roubando, eles estão matando. Estão violentando famílias e vidas. E com o cimento da injustiça, ou seja, a injustiça ela é dura, ela é implacável, é algo que gera males terríveis. E esse povo estava vivendo nesta linha. Deus não tolera a injustiça e o mesmo deve ser aplicado ao cristão. Um cristão que se omite diante das injustiças torna insosso e sem valor. Fazendo referência aqui ao sal. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sal se torna insosso, ele não tem valor, a não ser para ser pisado e lançado fora. Se nós não pregarmos contra as injustiças, se nós não nos opormos a essas injustiças, nós estaremos sendo insossos, um sal sem sabor, que para nada serve a não ser pisado e lançado fora. Subtópico 3, obediência de coração. A despeito de tantos pecados e injustiças, os homens apresentavam-se como religiosos. Olha só. Os cultos e sacrifícios permaneciam, respaldados pela lei, Levítico 9:3. Os profetas e sacerdotes continuavam exercendo suas funções, porém eram corruptos. Olha só, queridos. Volto à questão lá do início que eu falei. Obediência. Obediência de coração é o tema dessa lição. Esses religiosos estavam sendo zelosos pela lei. Os cultos aconteciam, não faltava, tinha os sacrifícios, né, as ofertas, todo o ritual era cumprido, né? Eles estavam exercendo as suas funções aos olhos dos homens com excelência. Porém, na prática eles estavam sendo corruptos, por trás estavam recebendo suborno, estavam oprimindo os pobres. Essa era a realidade. A questão crucial não era a falta de culto da religiosidade, meus queridos. O problema é que o que eles faziam não era algo verdadeiro, sincero. Não havia uma conversão genuína. Por isso eles praticavam tais atos. Estavam sendo litúrgicos, legalistas, porém corruptos, injustos, materialistas, ambiciosos. Eram homens perversos, maus. Jesus, ele vai falar isso com os fariseus. Vai falar que esses homens, eles eram amantes de si mesmos, eles eram hipócritas, cobravam do povo uma coisa, mas não fazia outra. Eles eram sepulcro caiados, por fora bonito, religiosos, cumpriam tudo, mas por dentro eram podres. Era podridão, defunto, cheirava mal. Ou seja, é o que Miqueias está falando aqui, Jesus ratifica lá na frente. Esses homens seriam julgados, eles pagariam por essas práticas. A evidência de uma religião sincera, meu querido, é a obediência de coração a Deus. Então, se você quer avaliar se você está vivendo uma vida que agrada a Deus, avalie se o seu coração está sendo sincero em tudo que você faz, na hora de servir na cantina, na hora de estar aqui no culto jovem, na hora de estar dando assistência nos trabalhos do Ministério Infantil, na hora de participar, de ensaiar no Ministério de Louvor, em tudo que você fizer, na hora que você vier limpar a igreja. Isso está sendo feito de forma sincera, grata a Deus pela oportunidade de servir? Ou isso está sendo feito de forma religiosa, litúrgica, para cumprir escala? É muito perigoso nós fazermos essas coisas por mera formalidade, para cumprir escala, e cair no automático e ficarmos naquilo ali, não sendo algo sincero de coração. Então avalie e pergunte, meu Deus, eu estou reclamando? Se você está reclamando quando faz isso, meu jovem, porque o fulano ou ciclano não veio, você não está fazendo de coração. Se você está vindo obrigado, reclamando de novo, ensaio, essa hora, nosso Deus, eu estou cansado. Cansado todo mundo está. A carne pode estar abatida, cansada, mas se o Espírito estiver vivificado, nós vamos fazer com amor, com devoção, dando todas as nossas forças, porque o Espírito está vivo, está nos fortalecendo. Mas se você está murmurando, está fazendo arrastado de novo, ai meu Deus, mais oração, mais... Você precisa avaliar, porque provavelmente você está
com essa mesma síndrome desses religiosos aqui, sendo litúrgico, religioso, pragmático, ortodoxo, mas com um coração que não é sincero, não é obediente, e isso não adianta. A melhor medida de uma vida espiritual autêntica não são os sacrifícios, não são os discursos, não são os cultos empolgantes, não são. Não são as lágrimas, mas a obediência de coração. Grava aí, anota isso aí. Obediência de coração. Se não tiver isso, nada, tudo que a gente faz vai ser em vão. Tudo. Você pode se desgastar, mas se não tiver obediência de coração, sinceridade, não adianta absolutamente nada. Nada vezes nada, tudo que você fizer. Vai ser obra que vai ser queimado como palha. Não vai passar. Miqueias nos mostra que é possível ser religioso sem ser convertido. Isso é um perigo. Acostumarmos com o sagrado, com vir à igreja, mas o coração está insensível, está frio. Então, a chave é buscarmos cada vez mais nos humilharmos diante de Deus, sermos avivados, queimados pelo fogo do Espírito, sermos cheios do Espírito Santo, jovens. É disso que nós precisamos para não cairmos no legalismo, numa religiosidade fria que não faz diferença na vida de ninguém. Pelo contrário, traz mais e mais condenação no dia do juízo. Terceiro e último tópico, juízos e promessas. Aqui nesse primeiro subtópico, o juízo divino. Miqueias, queridos, ele vem lembrar ao povo que Deus, ele vai sair do seu lugar e vai marchar em direção a esta nação. E quando Deus faz isso, ele vem com juízo. Ele vem para poder julgar o povo, para poder punir o povo por conta dos seus pecados. Essa batalha que Deus iria travar era contra a sua amada e escolhida Jerusalém e contra também a capital de Samaria do Reino do Norte. A capital nortista se reduziria a um monte de pedras e os ídolos construídos seriam despedaçados. Miqueias 1:6-7. Esse quadro apresentado do profeta era de completa destruição. Olha só, ser um profeta do caos não é fácil. Do caos aqui não sentido que Miqueias era um profeta do mal, não. Mas o que ele estava pregando, irmãos, era o caos. Era juízo por causa dos pecados do povo. Então é uma mensagem dura, é uma mensagem de destruição, a princípio, uma mensagem de juízo. Ele estava alertando o povo, se vocês não se arrependerem, vai vir juízo daqui uns 3 séculos aí para frente. Se vocês não se arrependerem, o povo precisava se voltar para Deus. O povo de Deus estava no banco dos réus e o juiz era Deus. E Deus está alertando que nenhum pecado ficaria impune. Uma religiosidade aparente pode até enganar as pessoas que estão à nossa volta, pode até convencer, mas não convence a Deus. Precisamos avaliar a nossa vida. Precisamos lembrar que o que plantamos nós vamos semear. E que o juízo de Deus ele vem para aqueles que não se humilham, para aqueles que não se arrependem. Essa é a mensagem dura. É uma mensagem de juízo. Porque Deus esquadrinha os nossos corações. Subtópico 2, o Messias prometido. Olha, o cenário aqui, meus queridos, começa a mudar um pouquinho, porque a mensagem de Deus, ela é sempre assim. Ela tem no início um gosto amargo, um juízo, uma expectação de condenação, né? O salário do pecado é a morte, olha, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aleluia. Oh, meu querido irmão, minha irmã, no início a mensagem ela é dura, confronta, por quê? Porque o pecado nos leva à condenação, e é isso que acontece aqui. Miqueias está alertando o povo dos seus pecados, se arrependam. Vocês estão praticando injustiça, estão oprimindo os pobres. Vocês estão sendo litúrgicos, religiosos, ortodoxos, mas estão praticando mal. Vai vir juízo sobre vocês. Tudo que se faz se paga. Tudo que semeia se colhe. Se semeia vento, vai colher tempestade. Se semeia injustiça, vai colher a injustiça, destruição. Mas se semeia paz, vai colher paz.
Se semeia amor, vai colher amor. Se semeia beneficência, vai colher beneficência de Deus, que é bom. Meus irmãos, preste atenção. Deus, ele tem vários atributos, dentre eles, ser santo, que não se contamina com pecado. Um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus justo. E todas elas estão alinhadas. Deus não é ruim, não é mau, porque ele julga o povo e pune os seus pecados. De forma alguma, Deus não é mau. Mas, esse mesmo Deus que disciplina os seus filhos e faz isso por amor, como um pai disciplina o filho, esse mesmo Deus, ele está fazendo isso por amor. E ele quer sempre, sempre, sempre a restauração, jovens. Não fique pensando que Deus faz isso porque é algo que, eu vou julgar porque eu sou um Deus mau. Não, Deus não é um Deus mau. Ele exerce juízo porque ele é um Deus justo. E isso precisa ser feito por ele. Ele precisa punir o pecado, o pecador. Ele não pode tomar o culpado por inocente. Mas a disciplina de Deus, ela sempre tem um fim, um propósito de restauração, de cura, aleluias. E ele está disciplinando, nos torcendo, cortando, podando as nossas arestas, tirando umas folhas, uns galhos secos, para o nosso bem, para que cheguemos ao fim da caminhada e recebamos a coroa, a recompensa. E aí o Messias prometido também é anunciado por Miqueias, aleluia. O que esse povo está ouvindo aqui de juízo é agora lembrado a eles que há uma mensagem de esperança, que havia de vir. Miqueias está apontando para o Messias também. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai lembrar o povo que no futuro a glória deste povo, ela seria certa para os justos, para os obedientes. Deus tinha preparado um legislador justo, um rei santo, um rei justo para este povo. E ele vai lembrar este povo que, embora as injustiças estivessem acontecendo, Deus estava olhando para este povo, ele faria justiça e ele cuidaria dos seus. Então esta mensagem é uma mensagem de esperança. Da mesma forma para nós hoje, jovens, não importa o que está acontecendo, tem gente sendo corrupta, tem gente sendo injusta, tem governantes oprimindo, não importa, volte-se para Deus, olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe para a promessa da vinda do Messias, aleluia. Ele já veio e aí ele vai voltar, a promessa de que ele vai voltar, confie nisso, obedeça de coração. Porque essa promessa é certa. Olha aqui, eu quero ler com você Miqueias 5, 2 e 4. Olha aqui a promessa da vinda do Messias, a mensagem de esperança. E tu, Belém Efrata, Miqueias 5, 2. Posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá. Quem? Jesus. O que governará em Israel. Quem é esse? E cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha a promessa do Messias 700 anos antes da vinda dele. Olha o versículo 4. E ele quem? O Messias, Jesus. Ele permanecerá, apacentará como um pastor, apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. A mensagem de esperança está aqui, jovem. Deus, ele não só pune os nossos pecados, só traz juízo quando desobedecemos, mas Deus também, ele traz a promessa, a mensagem de esperança, aleluia. E olha aqui, para aqueles que duvidam da palavra de Deus, olha essa profecia sendo citada em Mateus capítulo 2, olha aqui, o que Miqueias disse 700 anos antes de Cristo. Foi dito em Mateus capítulo 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia. Quem é o guia? Jesus Cristo, o Messias, que há de apacentar o meu povo, Israel. Mateus capítulo 2, confere aí. 2, 6, a profecia proferida por Miqueias. Séculos e séculos antes, sendo
cumprida aqui e declarada no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 6. Há esperança para nós. Jesus é a nossa esperança. Glórias a Deus. Aleluias. No meio do caos, no meio da destruição, da corrupção, da miséria, da opressão, há uma mensagem de esperança para mim e para você, para essa nação, para este povo. O que nós precisamos? De ser obedientes de coração, de sermos sinceros, de buscarmos a Ele com todo o nosso ser. Aleluia. Para encerrar, terceiro subtópico, o verdadeiro cristianismo. Esse livro, meus queridos, Miqueias vai finalizar com um jogo de palavras, um trocadilho com o significado do seu próprio nome. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Né? Ele vai exaltar o nome do Senhor. A exibição do poder do Senhor transforma pessoas. O perdão de Deus, ele é para sempre. Ele livra o ofensor da culpa. Ele é libertador, é pleno, é completo. Suas promessas serão cumpridas uma vez por todas. Cristo é suficiente, o seu perdão é completo, não é assim que a gente canta? O seu perdão é completo, ele sara a minha alma. O perdão de Deus, através de Jesus Cristo, ele é pleno, é completo, ele nos sara, ele nos cura e ele nos liberta da condenação do inferno. Glórias a Deus, precisamos viver nesta palavra. Crentes que os nossos pecados foram perdoados, estamos vivendo em novidade de vida. Para Miqueias, o verdadeiro cristianismo manifesta-se na prática de 3 pessoas. Vamos encerrar. 3 preceitos, melhor. Praticar a justiça, anota aí. Amar a beneficência e andar humildemente perante a Deus. Justiça, beneficência, humildade. Justiça, beneficência, humildade. Praticando essas 3 coisas, nós estaremos vivendo o verdadeiro cristianismo, livre da ortodoxia morta, livre da religiosidade fria e calculista, livre das liturgias legalistas. Nós devemos cumprir as nossas obrigações, devemos vir aos cultos, devemos dizimar, devemos fazer a obra, mas com amor, com coração sincero, devotos, para não incorrermos no risco de sermos como esses aqui do povo de Israel, fazendo tudo certinho, mas sendo corruptos, sendo desonestos, sendo opressores. O egoísmo é um pecado contra a beneficência, a caridade. A tirania, né, o poder opressor, ele é um pecado contra a justiça. E o orgulho é um pecado contra a humildade. Portanto, que não sejamos egoístas, que não sejamos tiranos, que não sejamos orgulhosos, mas que sejamos amorosos, beneficentes, que sejamos justos e que sejamos humildes. Amém, queridos? Glória a Deus por esta palavra, por esta lição preciosa que foi preparado pelo nosso comentarista. Glória a Deus pela vida de vocês que acompanhou a gente até este momento. E eu tenho certeza absoluta, pela convicção que eu tenho, de que Deus falou ao meu coração. O mesmo Espírito ministrou ao seu coração. Portanto, reveja a sua vida. Se você está vivendo de forma justa, de forma beneficente, de forma humilde. Porque Deus, ele se agrada de um coração sincero e obediente. Um coração que ama a Deus. Fazendo assim, estaremos vivendo o verdadeiro cristianismo. Antes de concluir, quero lembrar vocês, nesse momento, um momento gracioso, de você devolver ao Senhor seus dízimos, suas ofertas e os seus votos. Faça isso com amor, com gratidão e com graça. Por tudo que Deus tem feito por você, por tudo quem Ele é. Faça agora, neste momento, adore a Ele com a sua oferta, o seu dízimo e os seus votos. Você que não faz parte aqui da nossa igreja, não se sinta constrangido. Se você quiser também abençoar a obra do Senhor através da nossa igreja, faça também, será muito bem-vindo e que Deus multiplique os seus celeiros e te recompense grandemente. Concluindo, os rituais religiosos tangíveis, tocáveis, podem nos levar à acomodação. Com o tempo, isso se torna uma prática mecânica, que desprovida da justiça e da caridade, não tem valor algum para Deus. O fato de irmos à igreja gera em nós uma aparente sensação de estarmos certos, tá? Isto pode ser perigoso, como nós falamos.
Cultuar ao Senhor é bom, é bíblico. Entretanto, para Deus, o que realmente importa não é o que fazemos exclusivamente na igreja, mas é como vivemos no mundo e como trataremos as pessoas. O verdadeiro cristianismo, ele vai ser de fato mostrado para fora das quatro paredes. Dentro das quatro paredes também, mas especialmente fora das quatro paredes. Como é que está sendo a sua vida no lar? Com seus pais, com seus irmãos, o tratamento com seus amigos, vizinhos, na escola, no trabalho. Como é que está sendo? Faça uma avaliação diante de Deus. E se você não tem servido a Deus, não tem vivido com um coração obediente, sincero, humilde, justo diante de Deus, é o momento de você orar e se arrepender e buscar o perdão de Deus. Vamos orar então? Lembrando vocês de estar compartilhando, de estar comentando este vídeo, para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar encerrando então este estudo desta manhã. Pai eterno e Senhor Deus, Deus gracioso, Deus glorioso, bendito é o seu nome, Pai, por esta palavra aqui que nós aprendemos nesta manhã. A princípio é uma palavra dura de juízo, nos alertando e nos exortando a arrepender dos nossos pecados, das injustiças, ó Deus, de todo o mal que porventura temos cometido contra o Senhor e contra o nosso próximo. Deus, que o Senhor possa nos ajudar a enxergar a maldade do nosso coração e, ó Deus, nos arrependermos para que, ó Deus, ao invés do juízo do Senhor, sejamos alcançados por sua misericórdia que se renova a cada manhã. Eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor, ó Pai, opere em cada coração, levando-os ao arrependimento, levando-os, ó Deus, a uma mudança, a uma transformação, para que, ó Deus, eles possam experimentar o perdão do Senhor e possam viver plenamente, ó Deus querido, um cristianismo vivo e autêntico, que é fazer o bem ao próximo, que é fazer a justiça, que é viver em obediência ao Senhor, de forma humilde, ó Pai. Ó Deus, eu os abençoo em nome de Jesus e peço que o Senhor os ajude a viver até que o Senhor volte ou chame para a glória. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esta oportunidade. Amém. Deus abençoe vocês, meus amados. Até o próximo estudo.